Gente, hoje nós falaremos sobre a propriedade coligativa crioscopia. A crioscopia, ela diminui a temperatura de congelamento de um líquido ao se adicionar um soluto não volátil, ou seja, é aquele líquido que não evapora com facilidade. Por exemplo, a água líquida pura congela a 0 graus Celsius. Então, se eu pegar um copo com água pura e colocar no congelador, quando a temperatura de congelamento dentro do congelador chegar a 0 graus Celsius, aquele líquido vai congelar. Agora, e se eu adicionar sal nesta água? Vai interferir em algo? A resposta é sim. Então, a gente vai ver de que forma esse sal vai interferir na água. Então, nós faremos o seguinte experimento. Pegaremos água pura, só que agora a gente vai adicionar um soluto não volátil. Nós iremos adicionar 60 gramas de sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, e depois a gente vai colocar no congelador. O que é que a gente observa aqui? A 50 graus Celsius é a temperatura ambiente. Depois, com o tempo, a gente observa que a temperatura foi caindo para 20 graus Celsius até chegar em zero. Percebemos que, diferente da água pura, a água não congelou a 0 graus Celsius, mas vejam que ela só congelou a menos 3 graus Celsius. Ou seja, gente, conclusão. Percebeu-se que ao se adicionar o sal, que é um soluto não volátil, a temperatura de congelamento diminuiu. Essa propriedade nós chamamos de crioscopia. Nesse sentido, podemos concluir que a crioscopia é o abaixamento da temperatura de congelamento de um líquido ao se adicionar um soluto não volátil. Mas onde a crioscopia está presente no nosso cotidiano? Nós temos uma pergunta para fazer. Por que no mar temos água no estado sólido e no estado líquido? Nós sabemos que no mar nós temos as geleiras e nós temos a água salgada. Gente, isso tem tudo a ver com a crioscopia. É exatamente por causa disso. Nós sabemos que nessas regiões a temperatura é baixíssima e nós já sabemos também que a temperatura de congelamento da água é 0 graus Celsius. A água pura, quando chega a 0 graus Celsius, ela se torna gelo. Entretanto, a gente observa aí que a 0 graus Celsius nós temos água no estado sólido e água no estado líquido. Por quê? Pessoal, na água do mar nós temos uma grande quantidade de sais dissolvidos. Esses sais dissolvidos se referem a um soluto não volátil e nós já sabemos que quando nós adicionamos um soluto não volátil em um líquido puro, ele modifica suas propriedades e ocorre o abaixamento da temperatura de congelamento. Sendo assim, a água que está congelada, no caso aí os icebergs, é água pura. Então, nesse ambiente, a temperatura aí está abaixo de zero. Quando chegou em 0 graus Celsius, a água que é pura congelou, que é as geleiras. E a água que tem sal dissolvido não congelou, justamente porque o sal que está dissolvido na água do mar abaixou a temperatura de congelamento dessa água. Ou seja, essa água ela só poderia congelar se a temperatura abaixasse mais ainda, vamos supor, a menos 30 graus Celsius, certo? Então é por isso que a água do mar não congela, pessoal, porque não tem como a gente ter essa temperatura tão baixa. A crioscopia é o abaixamento da temperatura de congelamento de um líquido puro ao se adicionar um soluto não volátil.